Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O pensamento agora na final é no clássico de domingo no Mineirão. Cruzeiro e o Atlético Mineiro também. Todo mundo pediu árbitro de outro estado. Vamos ver quem a CBF vai definir para apitar o clássico de domingo. Informações importantes sobre a reapresentação e o resultado da avaliação do goleiro Cássio e do meia Gerson. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Início de preparação para a final do Campeonato Mineiro, hein? Domingo, 18 horas, Mineirão dividido meio a meio. O Cruzeiro tem algumas vantagens por ter a melhor campanha, vestiário, questão de uniforme, mas terá mesmo o torcedor do Cruzeiro 50% aí do espaço no Mineirão e a torcida do Atlético Mineiro também. As partes estão definindo os últimos detalhes, é a Federação Mineira de Futebol que vai comandar tudo para fazer a venda e como vai ficar essa divisão do Mineirão, meio a meio, também questão de camarote, segurança, enfim. Tudo isso vem sendo discutido pelo departamento aí de competição da Federação Mineira de Futebol, em contato com autoridades, com os clubes e também com o Gigante da Pampulha. Uma situação está definida. A arbitragem será de outro estado. O Cruzeiro fez o pedido, o Atlético Mineiro também, e com isso a CBF vai determinar qual árbitro apita o jogo de domingo. Vamos acompanhar em termos de nomes. Claro que o Cruzeiro está atento a quem será o dono do apito no domingo nesta final com jogo único. Empate leva a decisão para os pênaltis. O último clássico que teve a arbitragem aí de outro estado foi o Davi Lacerda do Espírito Santo. Só que naquela ocasião teve até um sorteio para definir, porque o Cruzeiro queria árbitro de fora, o Atlético árbitro de Minas Gerais, e aí teve o sorteio. Agora não, os dois clubes já se anteciparam e pediram, e com isso está definido que o árbitro será de outra federação. A preparação do Cruzeiro começou hoje na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro atualizando a questão do goleiro Cássio e também do meia, do volante Gerson. O Cruzeiro informou o seguinte: o goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram estiramento ligamentar no joelho direito. O atleta já iniciou o processo de recuperação no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Já o meio-campista Gerson não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo. Em avaliações realizadas pelos profissionais do clube, estará apto para atividades com o elenco nos próximos dias. Sobre o Gerson, nenhum problema. O jogador já vai ser liberado aí para os treinos seguintes na Toca da Raposa 2. O Cássio, o próprio resultado já informa, um estiramento ligamentar, não é uma lesão importante e aí vai depender da evolução do quadro de dor. O Cruzeiro vai trabalhar para colocar o Cássio em campo no domingo na final. E claro, vai trabalhar para colocar o atleta em condições de jogo. Tem tempo para isso. E acompanhando o que fez o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, nos últimos casos desses atletas, por exemplo, o Wanderson teve um problema assim no ano passado, depois daquele jogo com o São Paulo, teve uma recuperação rápida. O Cauã Batistella teve recentemente também esse problema. Claro que o Cássio, pela altura do jogador, peso corporal, é uma situação que preocupa um pouquinho mais, mas mesmo assim há um otimismo de que o atleta possa participar da final no domingo. Se não der para ele, aí o Matheus Cunha será o goleiro escolhido. Os próximos dias vão definir essa questão. Cássio ainda é tratado como dúvida, mas há um cenário de positividade para que ele faça o tratamento e mais para o final da semana tenha condição de treinar com o grupo e aí poderia ficar à disposição para a final diante da equipe do Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem a semana inteira para o Tite pensar aí na melhor formação para buscar esse título estadual, o que não acontece desde 2019. O Ben Júnior está de volta para a gente falar mais, né, desse momento do Cruzeiro, em especial lembrar do fim de semana, do que foi o jogo contra o Pouso Alegre, para trazer mais da opinião, situação de momento.
prognósticos aí do Cruzeiro, já pensando no clássico. Tá de volta, Rubens. Pois é, Cirilo, eu tô trocando uma ideia aqui com o nosso Fabrício, né, sobre a lesão do Cássio, que é a grande preocupação para essa semana. O Cruzeiro que teve esse balanço do departamento médico nessa segunda-feira, o Cássio depois daquela pancada contra o Pouso Alegre, com estiramento ligamentar, né, sem ruptura, sem precisar de ter a necessidade ali de um procedimento cirúrgico, vai mesmo no departamento de saúde e performance, e o Fabrício está confiante, tá? Para volta do Cássio. Se fosse atleta de linha, né, que tem aquele impacto, quem sabe poderia ficar de fora, mas o Cássio começa a semana do clássico como interrogação, e todo clássico tem mistério. Mas ainda falando sobre o jogo contra o Pouso Alegre, que teve, né, a estreia do Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo na vaga do Cássio, falou na Itatiaia, atleta que foi contratado junto ao Flamengo, teve ali aquele período ali da pré-temporada que ele ficou no departamento médico também, perdeu um bom período para ter um ritmo de jogo, principalmente se tratando ali do campeonato estadual, onde o Cruzeiro utilizava esse time alternativo, e teve o Otávio sendo o substituto do goleiro Cássio, mas ainda muito jovem o Matheus Cunha. O Cruzeiro contratou o atleta pensando também no futuro, depois de uma saída do Casco, tem apenas 24 anos, o atleta que fez a sua estreia com o Flamengo em 2021, ao todo 56 jogos com a camisa do clube carioca. Mas o Cruzeiro começa a semana, como sempre, a gente comentando a respeito das possibilidades sobre jogo a jogo, como o Cruzeiro vem enfrentando de partida em partida, né, a questão do resultado, o técnico Tite quase sempre pressionado, e vamos trazer o técnico aqui na Itatiaia. Lembrando, a gente trouxe informação na Itatiaia na primeira parte da turma do bate-bola sobre a sequência de jogos que tem com esse novo calendário. O Cruzeiro fez 14 partidas em 50 dias. 14 partidas em 50 dias. Na temporada passada, para completar 14 partidas, o Cruzeiro fez em 81 dias, para se ter noção da diferença. E o Tite comenta sobre a pressão na turma do bate-bola. Eu não tive nenhum clube que eu trabalhei que eu não fui pressionado. O que eu quero, sim, é ter o respeito, independentemente de qualquer fator, ao torcedor, porque é ele o motivo maior do clube. E eu quero, sim, dar o meu máximo, eu quero, sim, poder ser campeão mineiro. Nós estamos na final. Talvez eu possa ser um técnico, aí não sei, aí eu vou falar um pouco de egoísta aí, que é campeão carioca, campeão paulista, campeão gaúcho pelas duas equipes. Posso ser campeão mineiro, mas eu sozinho não. Mas o trabalho da equipe toda, numa direção toda, ele é importante. Pouco para a história do Cruzeiro, sim, pela grandeza do Cruzeiro, mas muito porque isso é fonte geradora de confiança para a sequência do trabalho. Esse aspecto, sim. Obrigado ao técnico Tite, falando sobre a pressão, e a gente já emenda em outro trecho da sua entrevista coletiva, quando ele comentou a respeito do momento e falou sobre a conversa. Lembrando antes, né, da partida contra o Pousão, o Cruzeiro teve aquela reunião entre membros de torcidas organizadas com lideranças do grupo. Tite dá a sua opinião aqui na Itatiaia. É atividade profissional. Foi assim, todos os clubes por onde eu passei, eu disse que teve momentos difíceis. O que eu tenho é um respeito, eu volto a dizer, o meu cargo ele exige, a minha educação e a minha formação exigem respeito. E a conversa, ela foi educada. Ela foi com os integrantes e foi educada. Foi tete a tete, foi com respeito, foi com educação, foi buscando aquilo que o Cruzeiro precisa. Independentemente de quem seja o técnico, independente de quem seja o jogador. Se vaiar o técnico, se vaiar o atleta, vai estar prejudicando o clube. Aí sim, num outro momento, quem tem a responsabilidade do comando, fica, sai e tal, mas ele é do jogo. Mas antes é Cruzeiro. Antes é ter essa possibilidade do trabalho ser exitoso. E aí eu tenho essa compreensão também. Obrigado ao Tite, comentando sobre o primeiro trecho, né? Pressão que ele enfrenta em qualquer clube, e depois sobre a reunião que teve com membros da torcida organizada. E hoje em campo, Cirilo, o Cruzeiro teve a volta do Jonathan Jesus, que teve um estiramento no joelho direito, praticamente a mesma lesão do goleiro Cássio, e foi contra o Betim. Você se recorda bem, pelo menos aí há quase 30 dias, a recuperação do Jonathan Jesus, o que deixa a preocupação com relação à recuperação do Cássio para domingo, Cirilo.
Fabrício, vamos por partes. Primeiro, o Tite, a situação dele no Cruzeiro ganhou domingo, fica, perdeu, vai embora, é isso mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que essa tá meio que premeditado isso aí, né? Eu acho que a pressão tá muito grande e com certeza vai depender desse resultado aí do Campeonato Mineiro. E mesmo se ganhar, vai continuar tendo que provar, porque assim, cara, a torcida tá insatisfeita, não tem como. Eu até no lugar dele, cara, eu vou falar a verdade, se eu ganho, eu até, sabe, de repente peço até demissão, saio grandão, não desvalorizo tanto no mercado, porque, cara, vai ser difícil, a rejeição ela é muito grande, infelizmente as pessoas, quando não querem, Cirilo, eu não quero gostar de você, não adianta você me dar 1000 qualidades, eu vou achar uma que eu não vou gostar de você, e eu acho que tá por esse lado, eu acho que a torcida já pegou um ranço, sabe? E aí é difícil, né? Quando se torna muito... Aí fica muita pressão até em cima dos jogadores, do time, tá tendo que provar muito toda hora, passo a passo, né? Mas eu acho que o importante é conquistar esse título aí, de repente ele fica e tal, mas eu até sugiro até de repente tomar essa decisão, sei lá. Ô Marcos, você acha que é mais ou menos irreversível disso que tá dizendo o Fabrício? A leitura que você faz é parecida? Primeiro, eu acho uma pressão exagerada, um tom totalmente acima do que é normal no futebol. O Rubem trouxe, poxa, são 14 jogos em 50 dias. Isso é maluquice, cara. Isso não faz o menor sentido para quem trabalha ou quem faz futebol aqui, como nós hoje, comentaristas aqui da Itatiaia. Que isso, velho? Um jogo é o quê? A cada 3 dias? 3 dias e meio, a média. E numa pressão exagerada, porque o planejamento lá atrás teve derrotas e aí teve que botar os caras mal fisicamente. A impressão que dá até hoje, com 50 dias de trabalho, é que o time tá mal fisicamente. Por quê? Porque foi uma loucura o início da temporada. E aí é uma pressão. Pô, se ganhar, se perder, se ganhar pode ser que ele vá embora. Se perder então, imagina. Cara, ô Cirilo, amigos, para mim, cara, é muito exagerado a forma que tem essa cobrança hoje no Cruzeiro, acima de qualquer tom permitido para quem faz futebol, entendeu? Quem faz futebol racional, né? Eu acho que o Cruzeiro hoje tem dirigentes racionais que devem pensar dessa mesma forma, mas aí a pressão ela vai tomando uma proporção tão gigante, né? Hoje são as redes sociais, porque o jogo não acaba só no estádio durante os 90 minutos, não. A repercussão nas redes sociais ela é muito cruel. De ameaça, poxa, como a gente viu aí do garoto do Vasco da Gama, o Cauã. Enfim, cara, é muito duro, né? Muito duro se fazer futebol hoje no Brasil. Nós temos alguns casos, o Edu, dessa história do trabalho do Tite que a gente estava destacando. Fui pegar aqui os números do Cruzeiro na temporada. 14 jogos, né, Rubens? Sim. 4 do Brasileiro e 8... Aliás, é isso mesmo? Peraí, deixa eu ver. 10 do Mineiro, né? 10 do Mineiro, os 2 da semifinal. Com 7 vitórias, 3 derrotas do Mineiro. E no Brasileiro, né, 2 derrotas e teve 2 empates. O número geral, pensando em jogos aqui, tô pegando casos de alguns atletas considerados principais, tá? Matheus Pereira no estadual. Ele fez 8 jogos... Começou 7. Ou seja, ele... Jogou 4 no Brasileiro, então já tem 12 jogos. Jogou os 4 do Brasileiro. Ele tem 12 dos 14 jogos do Cruzeiro. Ele não jogou os 2 primeiros. Os 2 primeiros da temporada, que o Cruzeiro botou o time reserva, com alguns garotos. Contra o Democrata ele entrou no segundo tempo. E contra o Democrata ele entrou no segundo tempo. 12 jogos em 2 meses. Acho que é o Fabrício Bruno, Kaique e Matheus Pereira, os 3 que mais atuaram. O Caio foi preservado um jogo ou outro e teve uma rodagem aí no começo da temporada, só nos 2 primeiros jogos. Assim, como é que eu vou cobrar que esse cara, que o Matheus Pereira, que seja, ou que o Kaique, ou que o Gerson, que tinha mês e pouco que não pisava no gramado, que lá a temporada acabou no começo de dezembro, como é que eu vou chegar aqui no dia 2 de março e cobrar que esses caras joguem no seu principal nível? Como é que eu vou cobrar do treinador que seja o Cruzeiro do Leonardo Jardim, o desempenho, sendo que após a temporada começar, ele teve uma sequência de 12 jogos em que não lhe foi permitido
rodar o time. Eu não consigo encarar como normal, me desculpa. Eu não consigo encarar como normal o que está acontecendo no futebol brasileiro, em termos de cobrança para cima de treinador, para jogador. Acho que o torcedor não entendeu o atual calendário também, não é só dirigente. Parte da torcida ou das torcidas não entenderam a dificuldade que é jogar nesse calendário de 2026 e que será o calendário das próximas temporadas. Que ano que vem tem Copa do Mundo Feminina, vai parar o futebol, depois tem Copa América, para futebol, aí depois tem Mundial de Clubes de novo, para futebol, e depois tem Copa do Mundo outra vez. Então esse calendário, ele vai perdurar. E os dirigentes precisariam ter se adaptado antecipadamente, os treinadores e o torcedor também. E ao que parece, nenhum deles conseguiu se adaptar. Dos jogos que o Rubens trouxe, o Cruzeiro fez 11 com a equipe principal. Dos 11 jogos com a equipe principal, o Cruzeiro tem 6 vitórias e 2 empates. De 11 jogos, apenas 3 derrotas. E querem a cabeça do técnico. Dessas 3 derrotas, uma foi no Clássico, 2-1. O Arroio perdeu um gol debaixo da trave. Na última bola do jogo. A outra foi pro Coritiba, em que o Cruzeiro poderia ter matado o jogo no primeiro tempo com 3-0, sem exagero nenhum. Nenhum exagero. E a outra derrota foi pro Botafogo no Rio de Janeiro. Ali não, ali é outra coisa. Mas o primeiro tempo o Cruzeiro, se tivesse feito 2-0 também, nenhum exagero. Mas aí depois no segundo tempo foi ridícula a atuação do Cruzeiro. Eu tenho convicção, e aí o Fabrício tocou num ponto que é ranço, eu tenho convicção que a torcida do Cruzeiro tá com ranço do Tite e que o Tite só tá sofrendo essa pressão por conta do Leonardo Jardim, cara. Por conta do fantasma do Leonardo Jardim, da campanha que fez no ano passado, e eu repito, não ganhou nada, mas foi uma baita campanha, mas não venceu, mas tirou o Cruzeiro daquele... Voltou com o Cruzeiro pro protagonismo do futebol brasileiro, e eu acho que isso é muito. Isso é uma vitória sem ser de troféu, mas é uma vitória trazer de volta o Cruzeiro para o protagonismo do futebol brasileiro. E o Tite está pagando pela campanha do ano passado. E o Leonardo Jardim está de volta ao mercado, cara. E essa pressão vai ficar maior ainda, você não tenha dúvida. Ganhando ou não o Campeonato Mineiro. O Leonardo Jardim já está em Belo Horizonte, né, Rubens? Sim. Veio para um casamento. Eu brinquei anteriormente. Pode ser que sejam 2 casamentos, né? O que ele veio e o que ele vai ser o noivo. E vai casar com o Cruzeiro de novo e vai seguir o trabalho. E provável que ele vá no jogo domingo também. E aí ele, Leonardo Jardim, se assumir o Cruzeiro novamente, que é o que o torcedor quer, e eu entendo perfeitamente o torcedor, ele vai conviver com o fantasma dele mesmo. Porque ele vai ter que entregar no mínimo a mesma coisa que entregou em 2025. E não é simples, cara. Definitivamente. Não é fácil. O Felipe Luiz não está conseguindo entregar a mesma coisa que entregou em 2025. Também pro processo antecipado. Esses dias um colega nosso, já que você falou em casamento, o colega nosso aí da imprensa fez uma analogia muito maneira. Falou que o Tite é aquela namorada que o cara não quer mais, meu, esquece. Aí pode provar 1000 coisas, não sei, vai achar um negócio pra não quer mais, acabou. Tá nessa pegada. Pode ser até romântico, não adianta. Pode vir com romântico, não sei o quê. O cara pegou ranço já. Aquela música que você soltou no pós-jogo ali, né? Soltou Nazaré. Não adianta. E continua stalkeando a rede social da ex-namorada. É isso. É o que tá acontecendo com o torcedor. Eu repito, Cirilo, a minha crítica não é o torcedor. O torcedor quer o melhor Cruzeiro possível. E o melhor Cruzeiro possível para ele foi o do ano passado. E só tem uma diferença do Cruzeiro do ano passado para o desse ano. É o treinador.